Nesse vídeo da série de tecnologia e produtividade, nós vamos abordar, então, dentro do iPad, o uso dos aplicativos do Microsoft Office, dando sequência, inclusive, ali ao que já foi trabalhado anteriormente, tanto lá em 2020 e 2021, quanto agora recentemente em 2026, aqui na nossa série da tela objetiva. Vou instalar então aqui o aplicativo, vou instalar aqui o Word e o Excel também, tá? Inclusive ele tem ali do Google Docs, depois abordaremos também essa ferramenta, né? E aí tem alguns genéricos aqui também. Vou colocar já para instalar aqui o oficial, então, do Word. Tomar cuidado que tem alguns que são parecidos, mas não são necessariamente o Word e o Excel, tá? Poderia também instalar aqui o aplicativo, que estão os 4 programas juntos, né? Os 6, no caso aqui pelo ícone, 6 programas juntos também. Assim que ele terminar aqui a instalação, ele só não pediu senha nem nada, porque eu já tinha instalado em um outro momento. Vamos esperar ele concluir aqui o download e a instalação, né? Então, tanto o Excel quanto o Word estão aqui no processo. O Excel que já terminou, inclusive. Vou começar aqui pelo Excel. Ele está abrindo. Pediu aqui notificação. Eu estou optando em não deixar notificação aqui neste dispositivo. Aqui estão os arquivos que eu abri recentemente. E, exemplo, o mesmo arquivo, inclusive, que eu usei na gravação, né, então, do Excel no Chromebook. Então aqui a gente tem a mesma planilha aberta, considerando que eu estou usando aqui o iPad OS 26, né, então a versão mais recente. Essa gravação é de janeiro de 2026. E a gente tem aqui então a interface do que é possível, né, fazer no Excel. A ideia aqui nossa da tela objetiva, né, nesse nosso canal no YouTube, é aprofundar as ferramentas, aprofundar os usos, conforme o que é mais comum, né, ou o que costuma ser mais trabalhado ali no Excel, inclusive o que vocês também possam vir a perguntar aqui no sistema de comentários aqui do nosso canal, tá? Mas basicamente, ó, se a gente der o clique duplo aqui, ele permite que a gente abra então o teclado e faça ali a respectiva digitação. Tá, então, por exemplo, isso daqui é uma planilha simplificada, tá, de orçamento. Isso aqui é o material que eu uso numa aula. Então vamos supor que na parte de transporte tem aqui uma viagem, né? Tem uma questão de valor, inclusive uma coisa que normalmente eu pego no Pen Planilha, né? É que ela esteja formatada de forma correta. Então, início, formatar aqui os dados como dado financeiro. Enfim. E aí, por exemplo, a gente poderia digitar aqui uma segunda viagem. Então, por exemplo, aqui quantas pessoas, né? Se fossem 5 pessoas também, que a viagem custasse R$500 cada uma. E aí, por exemplo, quantas viagens, né? 2, porque aí de volta. E aqui o total, que a gente tem uma fórmula, a gente consegue arrastar. Se eu tiver aqui a opção preenchimento, e aí ele fez, né? Então, como são 10 viagens a R$500, ele concluiu aqui com R$5.000. Inclusive aqui na parte de moeda, né? Vou aumentar a casa decimais porque estava faltando aqui um zero. Selecionar aqui todas novamente. Colocar aqui o zero a mais que está faltando, para poder padronizar. E aqui também, nas casas seguintes, também está faltando aqui, então moeda. Colocar aqui, aumentar a casa decimais, porque aí ele padroniza. Aumentar de novo, 2 casas depois da vírgula. Aqui é um uso rápido, o uso básico do Excel, tá? Mesma coisa eu vou pegar aqui, por exemplo, pelo Word. Tá? A hora que a gente abrir o Word, ele vai perguntar de notificações também. Eu não quero notificações. Vai abrir aqui os arquivos mais recentes. Repare que essa parte amarela aqui, isso aqui foi um grifado.
que eu tinha feito para testes. Vou fazer aqui um grifado, por exemplo, usando aqui a cor vermelha. Na parte de desenhar. Clique seguro, né? Poderia estar com o dedo ou com a caneta. Marquei aqui em vermelho, ó. E aí o que é desenhar fica ali no arquivo, né? Só para ver o efeito. Aqui a gente tem um sumário que ele está aqui no menu referências. Mas se fosse para digitar aqui alguma coisa, por exemplo, tá, funcionamento normal. Por exemplo, nome do palestrante. Currículo do palestrante. Uma coisa que a gente tem aqui no Word, né, e que não tem no Google Docs, uma coisa que inclusive me incomoda muito no Google Docs, é a questão de sumário, né? Até porque dependendo do tipo de projeto, do tipo de trabalho, é necessário ali que a gente trabalhe, que a gente tenha, né, à mão esse recurso. Então, quando eu digitei aqui nome do palestrante, currículo, né, então eu posso selecionar aqui o nome do palestrante, posso vir lá no início, na aba início, depois eu defino aqui nesse último ícone o tipo de título que eu vou trabalhar aqui. Durante a gente teria ali o título 1 quando é capítulo, título 2 e 3 quando são subcapítulos, tá? Então eu vou colocar aqui como título 2. Evidente que se for no padrão ABNT, a gente teria que depois formatar, por exemplo, em Arial ou Times, né, que é o que a ABNT perde, e se eu não me engano, no tamanho 12, tá? Mas só para ver que é possível. Enfim, e aí lá aqui nesse início, né, onde a gente colocou aqui o nosso sumário, eu vou tentar apagar ele aqui. Inclusive tem um erro aqui que não é Fátima Santos, é Fátima Souza. Isso daqui é um arquivo real, foi de um evento que eu organizei há cerca de 1 ano. Tá, então o início, a gente verifica se ele está aqui formatado. Ele não estava, né, como título. Vou colocar aqui de novo, né, como título. E aqui nessa linha de cima, né, então a gente tem o título, né, bio, que seria a biografia dos participantes. Eu vou colocar aqui referências e vou acrescentar o sumário. Aqui no caso aqui ele não habilitou. Fechei o arquivo, vou abrir novamente. Referências. Habilitou aqui, né, então clicar em sumário, sumário personalizado. No que eu cliquei, ele colocou todos, inclusive lá aquele que eu coloquei por último, o nome do palestrante. Então todos os nomes aqui que estão à esquerda, né, então estão formatados como título 1, os que estão recuados estão formatados como título 2. Tá? Vou pegar aqui, por exemplo, o Eric Salles está como título 2, se eu selecionar, e mudar a formatação dele, então eu volto lá no início, volto aqui na formatação, tá vendo aqui do lado ele aparece como título 2, eu vou colocar como título 1, volto lá no sumário, referência, sumário, atualizar tabela, não preciso nem clicar, e aí o Eric, então agora ele está recuado aqui junto à esquerda, né, assim como a Fátima e assim como a Kátia. Bom, a gente termina aqui então esse vídeo. Ele era um vídeo rápido, mostrando, né, então, o uso do Word e o uso do Excel, né, pelo menos a interface deles no iPad. Uma interface um pouco mais completa se comparada à versão web, mas ainda assim não tão completa quanto a versão para o Mac e quanto a versão para o Windows. E ao longo dos próximos vídeos, então, nós vamos aprofundando em outras ferramentas, em outros usos. Obrigado pela audiência, até a próxima.